Filha. Tudo bem com o senhor? Estamos caminhando, né? Estamos indo. Como é que está a vida? Melhorando. Mais pouquinho. E você, Peter? Caminhando, né? Enfrentando as dificuldades. Você tem dificuldade? Tem. Mas, não sei, nas minhas dificuldades, eu acredito assim, que o ano é o que eu tenho. Nos momentos muito difíceis, eu passo, eu já passei, mas eu sei que é a minha via sacra, eu tenho que passar. Então eu tenho que pedir força para mim passar por esse momento. E agradeço também muito a Deus, porque eu tenho a minha família, meu marido, meus filhos, meus irmãos, que me ajudam. Então aí fica um pouquinho mais leve. Ô, Ana, você acha que você está no lugar certo? Como? Casou com o marido certo? Sim. É filho dos pais certo? Acho. Você teve os filhos certo? Ah, eu acho que sim. Eu acho não, tenho certeza. Você é a irmã certa? Acho que não. Não, Ana. Não, eu acredito. Talvez as minhas irmãs merecessem uma irmã melhor, porque eu cobro. É assim, eu não sei se é porque nós ficamos órfãos muito, perdi minha mãe muito cedo e criei. Então de vez em quando eu tenho que me policiar para mim não olhar meus irmãos com olho de mãe. E aí eu percebo que algumas vezes a cobrança que eu faço é uma cobrança de mãe. Ô, Ana, então, você acha que eles. você veio com essa missão de despertar esse sentimento materno, esse sentimento cuidador? Eu acredito que sim, uma experiência. Quando eu era criança, a minha mãe, eu não entendia. Então, e a Lúcia não lembra porque a Lúcia era menor, acho que lembra eu e a Rosa. A minha mãe tinha umas crises que aí a minha mãe chamava a gente e ficava benzendo, aí eu não entendia. Meu pai falava que ela era louca. Então, para nós, minha mãe era louca. Aí nós mudamos, a gente morava em Iguape, nós mudamos em Carapicuíba. Aí um dia uma vizinha me chamou e falou, acho que a minha memória do passado é muito forte, eu lembro assim, povo, eu fico impressionado. Eu lembro de coisas assim quando eu era bem pequena, eu tenho uma memória fotográfica e memória para lembrança. Isso porque tu fuma, já a pessoa tu não fumasse? Aí ia ser melhor ainda. Seria memória fotográfica. É. Aí essa vizinha chamou e falou assim, o que a tua mãe tem, menina? Eu falei, minha mãe é louca. E ela pediu se ela podia ver minha mãe, entrou. Quando seu pai chegar, eu quero conversar com seu pai. Aí eu lembro que nós fomos lá em Carapicuíba, num lugar, e lá benzeram minha mãe, fizeram o trabalho da minha mãe. E de vez em quando, a minha mãe me chamava e falava assim para mim, eu não acreditava. Eu achava que eu era rebelde. Eu fui uma filha rebelde. Aí a minha mãe falava assim para mim que... A minha mãe, até hoje, eu tenho esse ponto de interrogação, então ela falava assim, o meu aparelho vai desencarnar cedo. E você, então você tem que ter juízo, porque você vai ser a mãe dos seus irmãos. Mas para mim, a minha mãe estava fingindo que era para mim ficar boazinha. E daí a minha mãe morreu com 35 anos. E eu fiquei com 12 com os meus irmãos. Então sua mãe não era louca, sua mãe era uma médium, né? É. Porque o aparelho é médium. Então. Quem falou que você foi um espírito? É. E aí eu fiquei com a missão, e quando esse coitado casou comigo, já casou com a família. Quando ele
que casou comigo já levou eu e levou todos os meus irmãos. E até Era hoje. tua irmã também? Não, essa aqui. Tua irmã? É. E até hoje é assim. Então, e aí eu olho, então algumas vezes eu acho que eu não sou uma boa irmã, porque eu sempre cobrei como mãe. E talvez eles precisassem de uma mãe, precisam de uma irmã, e de vez em quando essa aqui fica meio brava. Aí quando eu vejo, eu falei, tô mudando. Eu falo assim, não, vou mudar, eu preciso mudar. Os filhos dela não são meus netos, não são meus filhos, porque nós também criamos, nós ajudamos a criar os filhos da Lúcia. Quando nós adotamos assim, a família da Lúcia, a Calice tinha o quê? Carol, 9 meses, hoje a Carol tem 27 anos, então algumas vezes também eu tenho que mudar isso de mim, que aí eu olho como se eu fosse mãe, e aí dá muito conflito. Então talvez eu seja a irmã errada. Imagina. Então aí é difícil, né? Tenho. Ana, casaria com o mesmo cara? Com o mesmo. Eu agradeço a Deus. Agradeço. Meu verdade. Tem as mesmas irmãs? Sim. Queria ver. É das mesmas, não. São assim. Teria os mesmos filhos? Os mesmos filhos. Mesmo. Teria os mesmos vícios, Ana? Não. O meu sonho era parar de fumar, não consigo. Não consegue, não? Não. Eu gastei tanto dinheiro com remédio, com vacina, com tudo. Pega uma garrafa d'água pra mim. Meu sonho é o sonho assim da minha vida. Sou doente por causa do cigarro, sei, tenho a consciência. Tenho a consciência que o que me deixou doente foi o cigarro. Todo mundo fala pra mim, mas aí eu falo, não vou fumar, porque eu fumo sem perceber. É o meu dilema, Tu nunca mais vai fumar. Bicho, você tá meia hora, eu fico louquinha, estressada. Uma coisa. Hoje mesmo, aí que eu falei, eu fiquei doente essa semana, não deu pra mim fazer meu buço. Aí depois o marido virou pra mim e falou, então, porque você fica fumando? Aí precisa tirar meu bigodinho. Aí ele falou, então, porque quem tem bigode é homem, você fica fumando, hein? Agora mentira, tá mulher portuguesa também tem. Então, né? Aí, ó, aí tô meus filhos falando, mas eu não consigo. Então é uma coisa assim que é difícil. 3 tampinhas dessas, 3 vezes ao dia. Nunca mais tu fuma, Ana. E é o sonho, né? De todos os irmãos. Aí chega na minha casa, daí meus netos, ai meu Deus do céu, no trabalho. Aí eu saio, as mulheres ficam assim me vigiando, aí tem umas, elas trancam o portão, agora elas começaram uma campanha. Aí eu vou sair, elas, a chave tá, e aí eu fico presa, não posso sair. Então todo mundo ajuda, eu sei que eu tenho que me ajudar, mas eu sou fraca nesse sentido. Eu sou fraca, é difícil, aí não sei, eu tenho um sonho que me acompanha desde que eu era criança, e eu falo, né? Que sonho te acompanha, Sônia? O meu, eu não consegui decifrar. Eu tô, assim, parece que é tipo uma arena de jogos. Esse é, mas desde que eu lembro desse sonho, desde que eu tinha, acho que uns 6 anos, por aí começou. Então eu estou assim numa arena, tem um reflexo de luz, tem um mar na frente. E está tudo bonito, aquela zona. De repente, apesar que quando eu tenho esse sonho também acontece, é tipo um aviso, que acontece algo triste na minha vida, são 2 sonhos. Aí começa a mudar, então, porque eu nunca tinha ouvido falar de tsunami na minha vida. Eu fui ver o que era tsunami, aquele que deu. Então o meu sonho é um tsunami. Aí eu estou sentada e começa a vir aquelas ondas e vem, aí eu
corro e vem aquelas ondas, depois elas começam, no início elas são brancas, depois elas começam a ficar tudo preta. E vem e eu corro e eu vejo e eu começo a gritar para tentar tirar as pessoas dali, mas pouco sai, e eu vejo que vai indo, mas eu corro. Aí dá para me alcançar, eu corro, eu subo um morro. Já falei com muitas pessoas desse sonho, até com psicólogo, já fui, não consegui. E eu corro, e eu entro em mata, mas aonde eu vou, aquela onda vai, aí eu vejo carregando pessoas que morreram, e tem esse sonho, sempre correndo, aí eu consigo me salvar. E quando vai passar alguma coisa que meus filhos vão passar por alguma dificuldade muito grande, que vai fazer eu sofrer muito, aí eu sonho assim, que eu estou num deserto, estou caminhando num deserto, não tem nada, daí eu vejo aquela imagem de Nossa Senhora com a faca, os dentes da espada no coração. E aí eu fico olhando para, então quando eu tenho esse sonho, eu já começo a fazer oração pelos meus filhos. Aí eu começo, rezo para o anjo da guarda deles, rezo para Nossa Senhora, rezo para Deus, que eu sei que eles vão passar por tribulação grande. Eu sou muito... Uma vez eu fui falar com o padre que me chamaram de bruxa. E o que ele mandou eu ler, a carta de São Paulo, apóstolo dos dons, que fala dos dons. Então ele falou assim para mim, Ana, todos nós temos dons, uns adormecidos, outros em evolução. E quando você tem essas coisas, não é que você é bruxa, manifestou um dia, Deus vai saber. Todo mundo tem dom. Então, reze para Deus. E aí, então eu sei que os meus filhos, aí eu começo, mesmo que eles não me falam, eu sou muito sensitiva, né? Eu sinto as coisas no ar. Eu não visito pessoa doente. Eu não visito, assim, doente que está ruim, eu não visito. Porque quando eu chego visitar, eu não desmaio. Mas eu perco toda a minha força e eu caio, eu escuto todo mundo falando perto de mim, aí eu choro. Não estou desmaiada, as pessoas acham que eu estou desmaiada, mas eu não estou desmaiada, porque no passe a semana passada, eu sentia as pessoas, aqui. E eu rezo para o irmão de luz, eu não sei porque, mas eu rezo direto. Eu tenho que fazer algumas coisas e algumas vezes o meu trabalho não dá certo, eu não sei. Aí eu falo, meu Deus, bota um irmão de luz inteligente aqui do meu lado que me dê uma luz para mim. Eu tenho que fazer isso, eu não sei como fazer. Aí na casa, né, Lúcia, eu falo assim para a Lúcia, rezo. Aí falou, eu sei, eu creio, a gente, todos nós temos do lado irmãos, mas eu tenho irmãos zombeteiros que me acompanham, isso eu tenho certeza, porque acontece determinadas coisas na minha vida, no meu trabalho, na minha casa, que é muito difícil, e assim, é para me desestabilizar, mas eu aprendi sozinha. Aí eu falo, não vou me desestabilizar. Então, de repente, eu falo até para você, eu falo assim, esse irmão zobeteiro, eu brinco com ele, fala assim, não vai me desestabilizar. Vamos supor um documento, eu ponho um documento aqui. Parece mentira, eu contar some. Aí eu vou, mas eu rezo. Aí falou, não vou procurar agora. Aí eu falo assim, gente, as meninas procuram para mim dar o papel. E vou lá fora rezar. Aí tava fácil assim na minha cara, mas tudo certo. Então eu já aprendi, que é para mim não enxergar. Então, sério, aí eu peço, eu rezo e peço para alguém ver. Que tem isso que me desestabiliza, alguma vez até dentro da minha casa mesmo. Não sei o que eu fiz no passado. Tadinho é um santo que me aguenta. Ele já chegou em casa, as malas estavam prontas, tu já arrumou as malas dele? Não, mas ameacei. Ameacei. Hoje você não entra em casa. Não, ou muda ou tchau.
Muda assim do sentido porque ele é meio teimosinho, né? É. Então aí. Oxi, é pro seu. Ana, você acha que Nossa Senhora foi lá pra tua casa, ela fica lá? Por que será? Nossa Senhora atende ele, por que será? Ele tem mais fé que eu. É. Tem. Porque tem como falar assim pra ele assim, reza pra mim. Aí quando a coisa tá feia, aí eu falo assim, ô Antônio, reza pra mim, meu filho do Eu tenho uma amiga céu. que ela dizia assim, quando a coisa tá feia, ela vai e faz maquiagem. Se pinta. Eu vou no cabeleireiro, aí tá feio, aí a coisa tá pegando fogo, eu levanto de manhã, vou lá no cabeleireiro fazer uma escova. Isso, viu? Aí me pinto e vou lavar a roupa. Porque a roupa você descarrega aqui, ó. Isso, vou lavar. Mas eu sou estressadinha, infelizmente. Tô ficando velha mais ainda. Com batata doce? Não. É tão bom, sabe? Batata doce crua. Como fosse salada, sabe? Mas é assim, eu Inhame, você gosta de inhame? Puxa, Ela não gosta nada disso. Eu faço pro feijão, mas pra ela, ela não gosto de arroz, feijão, bife. carne. Carne. Sou carnívora, não posso viver sem carne. Nós passamos uma crise. Ai, lembra, né, do Rogério doente, ai, não tinha dinheiro. Aí eu comprava carne, ele nem comia, aí eu ia economizando na semana. Eu não consigo ficar um dia sem comer carne. Eu preciso comer E frango, né? Gosto também de frango e estou aprendendo a comer peixe. Tanto o povo fica falando na minha cabeça que peixe é bom. O que tu come de peixe? Eu gosto de sardinha. Aí eu não gosto de peixe cozido. Não? Não. Não gosto de peixe cozido. Aí eu faço ele fritinho ou assadinho. Eu não sei porque essa chatice de comer filha de pobre, mas eu sou chata pra comida, se eu aprendi a comer legumes, porque eu fui dar aula numa escola e aí eu tinha que comer com as crianças dela, do filho dela que tá moço. Aí tinha que comer com as crianças. Então aí eu dava aula falando que o alimento era bom. E aí eu não ia comer. Aí eu empurrava, né, que as coisas que comer, aí eu aprendi a comer alguns legumes. Assim, O que tu gosta de comer, Ana? arroz, feijão, carne, besteira, coxinha, empadinha. Se eu pudesse, eu só comia isso, não almoçava não. Suco, Eu troco um almoço por uma empadinha, por umas coxinhas. Sábado passado fiquei doidinha ali em cima com as coxinhas. Aí troco a comida por miojo. Adoro miojo. Troco tudo pra... A briga nossa lá com ela é isso. Ô, Ana, onde é que tá aqui o zombeteiro? E o zombeteiro? Como é que você acha que ele chega? Não sei, mas ele chega. Como é que você sabe que ele chega? Porque começa a dar as coisas erradas e eu planejo. Eu gosto de planejar meu vida. Então, Ana, se levar por esse prisma, eu tô lascado, eu tô com o zombeteiro. As coisas quando dão errado? Não, mas é umas coisinhas. Eu sei que a vida da gente é errada, acho que eu não estou sabendo me explicar. São umas coisinhas assim que acontece, que não tinha necessidade, que é para destabilizar, tirar do equilíbrio. Entendeu? Todos nós temos dificuldade, temos problema, temos ciência, isso. Mas acontece determinadas coisinhas pequenas que é para a gente perder o equilíbrio. E para se perder o equilíbrio, só que eu estou aprendendo a mentalizar. Onde aconteceu uma situação do meu serviço,
porque depois eu mesmo em casa falei, nossa, obrigado, Senhor, não era eu que estava ali, obrigado. Eu tinha médico, eu tinha um monte de coisa para fazer, então sexta-feira eu não iria trabalhar. Já começou desde cedo, eu indo, o povo da escola ligando, eu precisando resolver. Quando chegou à tarde, aí aconteceu mesmo o funduço daquele que eu tive que ir. E assim, uma situação que eu acho que aos outros tempos eu iria, não sei o que eu ia fazer, mas Deus me deu tanta sabedoria, porque eu já fui rezando, quando ligaram para mim, eu entrei no carro e falava, Senhor, me dê discernimento, Senhor, me dê discernimento, me dê sabedoria, discernimento. Aí eu fui traída muito feio. Aí eu falei, eu não vou falar, não vou brigar. A vida vai te mostrar. A vida vai te mostrar. Então, você está iludido. E quando a gente se ilude, a gente tem que perceber que você tem que perceber. Então, vai em paz, não dá mais para ficar aqui. Então você vai em paz, mas você vai se arrepender. Porque aqui você foi acolhido. E você não deu valor para o acolhimento. Então, segue o caminho. A gente escolhe o que a gente quer. Há muito tempo atrás eu não teria tido essa atitude. Então, pode ser um espírito submetido isso. Ele entrou lá primeiro para desestabilizar, Então, aí eu acho que armou isso que era para mim desestabilizar. Isso que aconteceu agora, né? Palmeira. Não é assim, não é por aí. Não, mas aqui nesse caso é. Não. No meu é. Para você pode ser. Para mim não. Então eu acredito, eu ainda tenho essa. Ana, o que é um espírito zombeteiro? Eu acho que eu acredito, eu vou falar o que eu acredito. Eu acredito que quando a gente morre, tem uma vida. Isso é um zombeteiro. Não. E aí, você tem. O João é zombeteiro vivo. Não conhece esse João lá, 50 zombeteiro. Aí, ó. Daí, você. Eu acho assim, vamos supor, da minha família. Um exemplo. Então, eles ficam ali, cada um tem o seu grau de luz. Você tem quantos filhos você tem, Ana? Eu tenho 2, então eu tinha 3, uma filha aqui. Aí quantos netos tem? Eu tenho 3. 3 netos, 3 filhos. 2, só porque eu não moro. Aí todos são casados, né? Sim. Aí são 4, né? Mais 3, 7. É isso? Não, 2 filhos. E 2 genros. 2 noras, 4. 4. Mais 3 netos. São 7. Quantos sobrinhos você tem? Sobrinho, vixe, Maria, ó. Tenho aqui 3. Nossa, é muito sobrinho, deve ter uns 20. 3 da Rosa. 3 da Lúcia, 3 da Rosa, 6. 2 do Celso, 8. Da primeira geração. Do segundo casamento. Do segundo, depois os meninos casaram, eu já tenho filhos, que são meus sobrinhos. Então, você contando, eu tenho mais ou menos uns, porque a casa fica cheia, e eu fico triste quando a casa não fica cheia. Eu brigo quando eles vão que bagunçam, mas a casa fica triste quando eles não estão. Porque quando está vazia, né? Quando está vazia. Aí... Ô Ana, esse povo, todos, sobrinhos, filhos, maridos, netos, você acha que esses caras estão tudo no lugar certo? Sim, tem que ser minha família. Eu acredito, é aquilo que eu falei para você. Você planejou isso aqui, Ana? Como? Você planejou, cada um tem que ter aqueles filhos, daquele jeito. Não. A coisa foi acontecendo. E cada um é diferente do outro. Meus filhos são completamente diferentes. Eu tenho um filho que ele é o espiritual. Então ele se preocupa com oração, que tem que rezar, que eu tenho que fazer isso. Ele é o espiritual. Eu tenho outro que não é espiritual, que eu falo que eles são o meu equilíbrio. Eles me equilibram, eu preciso desses 2 momentos.
O outro, ele não liga tanto para essa parte espiritual, mas ele liga, você gasta muito, você ganha isso, você tem que fazer isso, você foi no médico, você está tomando um remédio, aí ele vai lá na caixinha do remédio e fala, mas seu remédio, você pega todos os dias 28, agora é dia 26, você está com 10 comprimidos ainda, então esse aqui você esqueceu de tomar. Então, é o contador da casa guarda-livre. Que eu falo assim pra ele assim, eu sou... Só porque eu tô velhinha, eu e o pai tá velhinho, você pensa que você manda, eu que mando. Mas ele faz assim com o seu marido também? Sim, cuida, parece um pai. Eles veem quanto está o saldo de sua conta no banco? Não, eles não se preocupam. E nem corrigem o saldo lá? Não, e eles só falam assim. Se tiver negativo, eles deixam positivo. Não, eles falam assim, se eu começo a comprar... O guarda-livro tem que fazer tudo isso. Se eu compro tal coisa, ele fica, mãe, mas você precisava comprar isso? Mãe, você tem que gastar o que você... Filho, tem 2 lugares ali, mais um ali, 3. Senta ali, ó. Mas é assim... eu sei lá, né? A gente está vivendo um mundo para a gente aprender. A gente ir aprendendo. Eu acredito que tudo é aprendizado. Ô, Ana, você já teve problema em casa com os filhos que só teve que resolver com o marido? Uma conversa de pede o ouvido, pede a orelha. É assim... Deixa eu ver. Eles tinham mais assim, afinidade comigo. Então, quando eles falavam assim, eu vou fazer tal coisa, aí eu falava assim, se eu fosse você, eu não faria. Primeiro vou conversar com seu pai. Ah, não, mas você é radical? O pai é gente boa. Aí, então, o pai é gente boa, mas vai conversar com o pai, porque eu sou casada, eu conheço o pai. Ô, Ana, você tem no quarto algum altar? Tem. Então, quando a coisa está feia, você chama o amigo aí e vamos rezar junto. A gente reza junto só uma vez por mês. Uma coisa errada. Ele reza mais. Ele reza mais, o Francis ele tem mais, então. Aí eu fiquei assim, quando tá muito feio, fica assim, Antônio, reza pra mim. Ana, pelo amor de Deus. Antônio, reza pra mim. E aí ele reza pra mim. Você não vai rezar no quarto com ele? Uma vez por mês. Não? Você não reza. Deu espaço para os homens dele. Então, Vai aí rezar. Aí a gente reza o terço uma vez no mês. Aí eu sei que você... Mas Ana, toma banho uma vez por mês. Não. Mas eu rezo depois. Eu rezo. Assim, eu não sou muito de ficar... Até minhas amigas me criticam. Eu não sou muito de ficar rezando, tipo, repetitiva. Eu tenho o meu salmo pessoal. Então, Senhor, quando foi, assim, o meu medo da minha vida era fazer cirurgia. Pavor, vou morrer. Então você não era médica cirúrgica? Aí eu fui fazer cirurgia. Você fez? Fiz. Cirurgia de mama. Eu faço tratamento. Você fez mesmo? Aí... Ou fizeram? Fizeram. Aí eu com medo, eu falava assim, eu vou morrer. Mas aí eu fui me preparando. Quando Tem jeito de morrer, né? Tem. Aí quando chegou lá na hora, aí eu Como é que tu acha que tu vai morrer, Ana? Acho que vou morrer afogada por causa do meu sonho. É? Isso já aconteceu, viu, Ana? Não, já aconteceu. Isso aí, esse seu... Tenho pavor de água. Fiquei 1 ano na piscina, porque eu estou lindo queimada, mas eu não consegui. Mas ali, o tsunami, Ana, aquilo é real. Você já passou por aquilo. Então, É apavorante. sonho. É apavorante. Então você nunca fez terapia, né, Ana? Não. Então tu está fazendo terapia de vidas passadas agora. É hoje que está fazendo. É isso aqui. Tudo que nós vamos fazer aqui é terapia de vidas passadas. Isso aqui é terapia de vida passada. Terapia de vida passada. Está tentando se acertar, né? Esse sonho que te persegue. Essa fragilidade.
Este cigarro também é terapia de vidas passadas. O meu estágio aqui também com vocês é terapia de vidas passadas. Esse casamento aqui é terapia de vidas passadas. A morte de sua mãe também é terapia de vidas passadas. Lembra a memória que você gravou a partir de 7 anos? Né? Muito vivo você? Terapia de vidas passadas. Os zombeteiros, terapia de vidas passadas. Né? Aquele sonho que você sonha que está voando, né? Livre. Também terapia de vidas passadas. Então, Ana, quando você tiver dificuldade, a mulher tem muito poder. A mulher deveria ter um santuário no quarto dela. E que o quarto e a oficina não tivesse porta. Que é na oficina, na cozinha, na sala, que você lavando roupa, né? Terapia de vidas passadas. Olha como é que é a terapia de vida passada. Você tem esses sonhos que muito te atormentam. Mas é justamente no tanque lavando roupa que você se acalma. Adoro lavar roupa. É justamente na água que foi colocado o remédio para você se livrar do seu tabagismo. Foi no líquido amniótico que você gerou todos os seus filhos, que você foi gerada. É no líquido seminal que você recebeu o esperma do seu marido para ter seus filhos, para você ser gestionada. É no teu corpo que tem 72% do teu corpo é água, que vai um dia, ou se você for cremada, aí tu vai viajar nas nuvens, vai formar nuvens, né? E a água, tu vai chover. 72% do teu corpo vai flutuar, vai cair na cabeça dos outros de forma de água. Se for enterrada, tu vai ser filtrada, limpa, né? Deixa lá o caixãozão lá no cemitério, né? E a água se infiltra na terra, caminha por força da gravidade, vai criar alface, vai ser bananeira, frutas, né? Mamão, né? Cana, ó, que beleza, né? Cana em vagem, né? Aí não sei se o maridão, mas os netos, os filhos, para chupar caninha doce, né? Na água da mamãe. Esse caldinho de cana, né? Olha que beleza. Olha a vida como é simples, Ana. Agora, tem um espírito amigo, ele é baiano, esse cara. E eu gosto muito dele pela forma simples que ele tem de explicar as coisas. E ele fala que o pai dele, a mãe dele teve 8 filhos, 9 com ele. Aí ele disse que a mãe dele era uma grande bruxa. O pai chegava em casa fervendo, café que tinha dentro do bicho, né? Feito, acontecia. Aí ele chegava em casa querendo pôr fogo no mundo. Aí ela dizia, ô filho, vem cá. Aí ia no quarto. Ele não sabe que reza, elas rezavam. Mas ele saía feliz, ela também. Ele dava o dinheiro que precisava, tinha as melhores ideias do quarto, tomava as melhores decisões. Os filhos não ficavam sabendo, ninguém ficava sabendo, mas os dois iam para o altar e lá se benziam um ao outro, né? Se acertavam e saíam felizes da vida. Esse cara chama-se José Severino, o espírita, né? Ontem ele falou de sua morte. Como é que ele morreu, né? Diz ele que estava na casa de uma fazenda e de manhã cedo, às 5 horas da manhã, todos na casa dormiam, ele também. Mas ele sentiu como que fosse um frio. Um frio intenso, e ele começou a ouvir o canto dos pássaros.
E era tão intenso o canto dos pássaros que ele resolveu prestar atenção, mas algo diferente aconteceu. Quando ele prestou atenção no canto dos pássaros, ele estava no lugar dos pássaros no campo. Estava na roça de milho, cercado com girimum, abóbora cabocla, aqui chama abóbora japonesa, né? Tem aquela cabocla, abóbora de doce, que lá chama-se abóbora de leite. E de repente ele estava lá, vendo os tizios cantando, papacapim cantando, né? Ele caminhava nas meandras dos milhos, né? Dentro dos plantas de orvalho, e recebeu ali os primeiros raios de sol. E a grande surpresa dele, quando ele percebeu, voltou para casa e ele viu o corpo dele que não levantava. Todos tinham levantado. E todos diziam que ele tinha morrido. Mas ele dizia, eu não morri. Eu estou aqui. Mas o choque é que o corpo não levantava. Aí começaram a dizer, começaram a falar que tinha morrido. Ele era muito famoso na região e foram chamar as mães que tinham feito parto, os filhos, né? As crianças que tinham feito parto, os maridos. Então, em carro, em caravana, em bicicleta, ele começa a observar as pessoas chegando. E ele disse, mas gente, não pode ser, não é isso. Tem alguma coisa errada, tem algum sono, tem algum pesadelo aqui. Algum tsunami passou pelo meu corpo. E logo depois forma-se o velório. Depois do velório, a determinação de fazer o seu enterro. Aquele povo que dizia que era seu grande amigo, de repente eles se distanciaram. E a noite chegou. E ele, com o mesmo amor que tinha o corpo, mas o corpo estava no cemitério, ele era obrigado a se separar. Todas aquelas povos começaram a se... foram dormir, se agasalhar, foram cuidar da vida. E começou o processo de sofrimento, de separação dele. Até que um momento, ele sofrendo muita dor, aí ele é acolhido nos braços de sua mãe que já era morta. A mesma que salvou a vida da família no altar do quarto, no oratório. E ela, com o mesmo rosário, ela chamava, pedia socorro para ele. Entra a atenção da mãe e entender o que estava acontecendo. Ele voltava ao cemitério e via o corpo já inchado. Outros seres ao lado, que ele não descreve os seres de tão deformado que era. E ele vê outros túmulos, observa o seu túmulo. Começa a grande saga. A transformação. Logo chega um quadro de horror que ele percebe o seu corpo estourar dentro do caixão. As roupas se descosturaram, pressão. E o palco de outras vidas dentro do seu corpo. São os vermes, são os bichos comendo a sua carne. É o grande banquete. E ele se lembra dos frangos que ele comeu, dos bifes, do arroz, do feijão, que construiu o seu corpo. Hoje esse mesmo corpo é o alimento desses outros seres, que numa composição geral são filhos de Deus. E aqui o sofrimento, ele busca desesperado amenizar a sua dor, a sua angústia. Ele se lembra das músicas, lembra da dança das mulheres, do namoro, e ele vai aos bailes.
E lá o que ele mais precisa de companhia. Os seres que ele se interessam não escutam ele. As mulheres bonitas não escutam ele. Mas ele deseja beber, deseja ficar embriagado, sair, distanciar-se da dor. Como ele não consegue beber, ele se junta com alguém que bebe. E aqui torna-se um zombeteiro. Ele toma a sua cachaça junto com o outro. Faz as suas juras de amor à mulher que está ali, através da boca do outro. E quantas vezes incentivou que os dois vivos se unissem para que ele tivesse relação sexual com a mulher que ele achava que amava. Também o zombeteiro. Fumava junto, voltava para casa junto, ia para os quartos dos casais juntos. E quando ele tinha muita saudade do seu corpo, ele voltava ao cemitério e o quadro era mais feio ainda. Aí já apareciam os dentes, a carne já não mais tinha. A face já era osso, já estava em forma de caveira, as roupas muito sujas, aqueles seres que tinham se banqueteado do seu corpo também já tinham morrido. E aqui ele busca algo que lhe venha lhe dar prazer, porque a solidão após a morte, o processo de transformação, de separação, é muito particular e singular. E de repente ele volta a ter saudade da mãe e pede que alguém que a mãe rezou um dia lhe alcance. Venha lhe socorrer. Porque agora ele sabia que estava morto, mas nunca ele necessitava da morte como naquele momento. Ele precisaria morrer. E é nesse momento que surge uma mulher na frente dele, e essa mulher traz outros seres. E essa mulher do rosário, do terço na mão, a esposa do pai dele, a sua própria mãe. E ela veio trazer ajuda. Ela já veio outras vezes, mas não foi possível fazer o contato com ele, porque ele estava perdido nas suas próprias ilusões, seus próprios interesses. Quando ele percebe que é a mãe disse: nós ouvimos o seu pedido de socorro e eu trouxe um médico para lhe ajudar, que você está doente. E esse médico é esse cidadão. Napoleão Laureano Rodrigues. Esse médico é um paraibano, nós estamos falando desse personagem, é um baiano, vivia no sertão. E o médico socorre ele aos farrapos. Ao ser recolhido, ele é colocado numa clínica. E nessa clínica ele vê o nome lá, Dr. Napoleão. É recolhido na enfermaria, é dado os primeiros tratamentos. Ele morreu em 72, ele foi recolhido, teve seu episódio em 75. 3 anos se passaram ele no inferno, ou no umbral. Ou alma penada, ou perdida. Quando diz: esse homem é um homem bom. E Napoleão diz: iremos tratar dele, quem sabe ele aceita um dia servir a grande falange de Jesus. E ele no íntimo, como parteiro, como médico de família,
ele aceita no íntimo. Não podia se manifestar. E aí esse irmão, quando melhora, em 75 resolve a servir na clínica de Napoleão Laureano, o mesmo que tem o Hospital do Câncer em João Pessoa, Paraíba. E aqui esse irmão me traz 3 lições, 3 portas extraordinárias. Primeira porta é necessário nascer. Segunda porta, é necessário morrer. E terceira porta, da grande verdade, é necessário renascer. Porque em tudo isso aqui nós somos evoluídos, temos a nossa evolução desse processo. Então todos nós temos um lugar correto. Temos os maridos corretos, as esposas corretas, os filhos corretos, as mães, os pais, os empregos, as casas de orações. O que vai nos distanciar da dor e nos pôr nos braços da alegria, a evolução, a consciência que tivemos e o bem que fizemos pelos outros. Mas olha, Ana, os bens que fizemos pelos outros. Porque quando nós estamos bem, os outros se sentem bem. Então estar bem é fazer bem para os outros. Estar saudável, você não sabe o bem que fazemos para os outros. E se você tem o desejo de servir os outros, tenha primeiro o desejo de se servir. O banquete tem que ser servido e você era primeiro a ser convidado, a se servir. Ajudando a si mesmo, ajudando o seu grupo, para depois servir ao grupo universal, o grupo de espíritos planetários, o grupo de espíritos do universo, dos multiversos. E tudo isso aqui começa as pequenas partículas nos pensamentos de autolibertação, a coragem de evoluir, de vencer, coragem de sufocar os instintos primitivos, da morte, das relações, das separações, dos cortes. Cortar na própria carne os vícios degradantes. Muitos dos senhores vieram aqui porque se sentem cansados. E o seu cansaço é a exaustão de suas células. Cada célula é um ser único, que vive em coletividade, mas faz os seus papéis, o seu trabalho individual. E elas lutam para se manter saudáveis. E o alimento que será dado a elas aqui é o alimento que fez com que essas células se agrupassem, fossem criadas, os objetivos para qual foram feitas. E muitas vezes o alimento é imaterial. É o fluido do ectoplasma na mão. São as novas imagens que estou formando agora na mente de vocês. São as responsabilidades ilustradas desses assuntos, que vai formar a base
do conteúdo de força para a nossa transformação. Aprender a discernir, porque eu posso visitar um doente e eu sei, se eu tenho aquele negócio, eu sei que a pessoa vai morrer, então eu nem vou. Eu não preciso. Você já viu alguém morto, Ana? Sim. Já? Pela descrição do amigo que morreu, a morte não existiu por pouco, teve uma transformação. Mas concorda comigo que é difícil? Eu vou visitar um amigo. Aí chegar lá, eu tenho isso. A minha sogra, quando eu fui, que ela sabia que era assim que eu fui visitar meu sogro, eu caí lá na porta e ela falou que ainda morreu, como que ela está. Então eu peguei trauma, eu não visito doente. Não visita mais. Não. Por quê, Aninha? Porque eu também senti isso. É. Ô Ana, tu já teve dor? Dor, né? O que você acha de alguém sentir a tua dor? Por compaixão. Já viu alguém se afogando, um náufrago? Como eu tenho medo de água, quando eu vou em água, eu fico de poça, assim, a pessoa está muito, eu já me afasto para mim ver. Ou então eu vou lá e tiro, né? Uma brilha salva-vida. É. Então, Aninha, tu já pensou, aqui tem muita gente doente, mortos e vivos. Tem muita gente aqui, doente. Doente do pulmão, doente da cabeça, sinusite, artrite, gastrite. Todos os itens que tu pode imaginar. Tem muita gente aqui. Já pensou, Aninha, se eu tivesse esse pensamento e toda vez que eu viesse aqui me envolvesse com alguém doente, eu caísse? Eu não Você não ia vir também, eu não vou visitar doente. não ia levantar, né, Aninha? Então, você tem mais direito. Bom, se eu não tiver, você põe. É o justo que você vai ficar com ele. Não é isso? Tome. Então, Aninha, por isso que nós somos domados de entendimento. Passa amanhã. Amanhã é a sua vez. Então, Aninha, por isso que Jesus diz, e Allan Kardec reforça, espíritas, amai-vos. Espíritas, instruí-vos. Ou médiuns, entenda a sua faculdade. O padre que disse, leia, estude a carta de Paulo para os dons especiais que Deus dá a cada um. Uns estão adormecidos, outros estão em opção, outros estão em atividades, outros estão em desequilíbrio. Porque, Ana, mediunidade, você é uma mulher da roça, conhece o trato de roça, conhece? Não. Mas tu sabe assim, se tu andar, tu sabe onde é que tem um possível olho d'água, não é? Porque a mata está verde, né? Nunca seca ali, né? Está sempre úmido. A poeira nunca levanta ali. Não. Quando vem a poeira do outro canto, bate ali, aí serve de estrume, né? De fertilizante, o mato sempre verde, né? Mas se você for pegar aquela água, não serve para beber. Pode contaminar quem vai beber, né? Mas se você pedir licença, autorização, e no campo desértico, você olha, eu achei, é possível ver de água. E eu vou cercar e vou avisar ao grande centro de governância,
Olha, achei água. Me manda os engenheiros para fazer escavação, demarcação. Logo você vai ficar frustrada. Que virará a ordem assim. Ana, você tem certeza que você achou? Tenho. Então, Ana, se você tem certeza, faça você a cerca e retire você os matos que estão impedindo a água pura. Aí você diz, mas olha que coisa. Será que não existe um departamento, umas máquinas que vem aqui, que limpe, que faça isso, estaqueie, né? Mas pela sua necessidade e a necessidade da vizinhança, você vai dizer, é isso mesmo. O poder de Deus está na minha mão. Você se move de picaretas, de pá, de enxadas, machados, foice, facão, corta o mato, corta as raízes, se enche de boa vontade e você fura, tira o mato. Aí você logo fica encantada. No pleno deserto a água chegou, a vida chegou. E você vai mandar os folhetos para todo mundo, dizendo, aqui tenho água. Mas logo quando chega os sedentos para beber aquela água, vai beber aquela água turva, talvez contaminada, porque não foi desbacterizada, tem bactérias, tem vírus, tem uma série de coisas, carbono, tem restos de animais, de folhas, raízes, não foi filtrado o suficiente. Está em zona muito perigosa. É necessário aprofundar. A água pura está mais profunda. Se eu tenho que aprofundar, eu vou ter que estacar, colocar estacas. A maior dificuldade de eu retirar a terra. Eu tenho que encontrar corda, de encontrar ajudantes, tenho que contratar, chamar alguém que esteja comprometido aqui em manter essa água viva, essa água para matar a sede de todos. E você vai frustrar a ansiedade de muitos. Muitos vão dizer, ela está mentindo. Como é que ela avisou que tinha água e essa água me fez mal? Eu tive diarreia, dor de barriga, não matou a sede. Mas se você persistir, você vai vencer. Cave mais 10 metros. O lençol freático está profundo. As águas impuras estão na primeira camada. Se você servir da primeira camada, você vai se contaminar e contaminar os outros. Mas você se aprofunda. E aqui a quantidade de terra para filtrar foi maior. A água tem mais pureza. Diminuiu a quantidade de vírus, de bactérias, de fungos. Mas terá dificuldade para retirar. Ela não vai se aflorar. A quantidade para servir será menor. Mas quanto maior for a sua dificuldade para retirar, maior será o seu grau de pureza. A água é pouca, mas será de boa qualidade. E logo só os especialistas em água vai bater o olho e dizer, essa água que a Ana serve já não é mais nem água mineral, passou a ser água especial de restauração dos corpos já doentes. Já não mata mais a sede, ela restaura, ela é remédio. E assim, Aninha, um dia você vai dizer, eita, mas eu estou aposentada, eu preciso que alguém tome conta. Você escreve outra carta no departamento. Olha, segui a orientação de vocês, a comunidade está satisfeita, me aprofundei, cortei as raízes, arranquei as árvores, estaquei, cuidei. A água que foi tirada já não é mais água para bater a sede, mas é medicamento puro. Mas eu estou cansada.
Eu posso entregar isso aqui para minha filha? Para uma seguidora? Posso entregar para meu marido? Para um filho amado? A uma nora? Uma vizinha? A minha irmã? Posso entregar aqui? O departamento de governança para escrever outra carta. E você vai ficar muito frustrado. Você não tem o direito de transferir esta doação de água, a distribuição de água para ninguém. Cada um poderá furar o seu próprio poço, encontrar a sua própria mina. Por isso que mediunidade não se transfere. Não se pede para que o outro reze por nós. Por isso que a água, se formos beber apenas uma vez por mês, vamos morrer de sede. E se doarmos água suja, contaminada, nós caímos. Entendeu, Aninha? Quanta conversa, né, Ana? O interessante é que tem muitos nos ouvindo, mas só nós dois conversando, né? Por que será, né, Ana? Terapias de vidas passadas, né? Quem fuma aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vazado. Tem 11 pessoas que fumam, só tu recebeu. Por que será, né, Ana? E prepara, preta velha. O teu tempo de playground acabou. Tá achando que sai perto. Já, Fernanda? Ana, prece de abertura dos trabalhos. Agora. É com ele mesmo que vai falar, é com o Senhor mesmo. Senhor Jesus, nesse momento, pedimos a vossa presença para que nos envie luz, sabedoria, discernimento. Que seus anjos estejam presentes neste local, trazendo paz, trazendo alegria, trazendo conforto para as nossas dores, para todas as nossas dificuldades. Por amor, segura na mão, Jesus é o nosso Consolador. É Ele que cuida das nossas dores, nós temos que nos entregar na mão dele. Cada um tem a sua dificuldade. Cada um de nós temos o que passar. Mas se eu pego na mão de Deus, eu consigo passar por esse momento. Às vezes caio, porque somos seres humanos, mas temos que pedir a esse Deus maravilhoso, a esse Deus glorioso, a esse Deus poderoso, a esse Jesus que nos ilumine, que nos ajude. Que os irmãos de luzes aqui presentes, eles sabem as necessidades de cada um de nós, está guardado. A gente fala, mas as coisas ficam lá dentro do nosso coração. Então, que eles estejam presentes nesse momento, acompanhando a cada um na sua dificuldade. Interceda por todo esse grupo que está aqui presente, dando a sabedoria, dando discernimento, que o que seja falado, do que a gente tem que passar, seja tudo em nome de Deus. Amém. Obrigado.